Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de perícia e arbitragem. Hoje nós vamos continuar a nossa abordagem, na verdade, falando sobre laudo pericial e parecer pericial em conformidade com a NBC-TP 01. Então vamos lá. Nossa aula anterior, nós abordamos os aspectos introdutórios do laudo pericial e do parecer pericial. É importante mencionarmos, né, distinguirmos laudo pericial de parecer pericial. Lembrando que o laudo pericial é o relatório elaborado pelo perito nomeado pelo juiz. E parecer pericial é o relatório elaborado pelo perito assistente. Mas, professor, sempre vai ter o laudo pericial e o parecer pericial? Nem sempre. Vai depender do quê? Quando o laudo pericial, ele sempre vai existir, né? Que é a prova que o juiz precisa. É a prova que vai assistir ao juiz. Agora, o parecer de perícia, ele vai ser elaborado em algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Quando o perito assistente determinar, né, ou julgar que o perito nomeado pelo juiz é leigo na matéria periciada, se ele não concordar com o laudo, que aquele laudo não foi elaborado com base em fatos científicos, nesse caso, né, o perito assistente vai elaborar o seu parecer, e também se ele não concordar com a matéria, com o objeto, né, com as provas levantadas pelo perito nomeado pelo juiz sobre o objeto pericial. Em essas condições, ele vai elaborar o seu parecer, né? É, discordando daquela opinião, discordando daquela prova pericial levantada pelo perito nomeado pelo juiz. Importante relembrarmos que a perícia é uma especialidade da contabilidade, a perícia contábil é uma especialidade da contabilidade que tem por objetivo assistir ao juiz. Essa assistência, né, de um perito contábil, ela está sustentada lá pelo Código de Processo Civil, né, onde o juiz nomeia um perito para assistir na sua prova pericial. Agora vamos entender um pouco melhor, lembrando que a gente já estudou todas as etapas da perícia, vimos o planejamento, né? Vimos que tem que elaborar uma proposta de honorários. Após a homologação dessa proposta de honorários, o perito tem que formalizar termos de diligência, solicitando documentações e informações. E após o início da perícia, o perito deve comunicar ao juiz, as partes, os advogados das partes e aos peritos assistentes o início do trabalho pericial. O perito vai aplicar os seus procedimentos durante a execução da perícia. Esses procedimentos, ora, já foram citados no planejamento, podendo esse planejamento ser alterado a qualquer momento. E se precisar de mais alguma informação, né, o perito vai elaborar novos termos de diligência, solicitando novas documentações ou informações ou, de repente, autorização para procedimentos necessários nos autos do processo para a realização da perícia. Então, o perito, após reunir todas as provas, né, as evidências e provas necessárias para suportar uma conclusão sobre aquele objeto periciado, o perito finalmente vai elaborar o seu laudo pericial. Mas vamos entender algumas terminologias que a NBC TP01 apresenta, que é importante para nós continuarmos o nosso conteúdo. Então vamos lá. Forma circunstanciada é a redação pormenorizada e efetuada com cautela
em relação aos procedimentos e aos resultados obtidos no trabalho pericial. Então, veja que a redação dos laudos tem que ter uma forma circunstanciada, que é sempre com cautela. Porque lembrando que refere-se a uma perícia judicial. Lembrando que aquele elemento ali, aquele elemento que está sendo construído no laudo pericial, vai ser utilizado como prova judicial e técnica. Síntese do objeto da perícia. Definir de forma clara o propósito ou a finalidade da perícia. Assim tem que ser de forma circunstanciada, tá bom? Isso lá no item 44 da NBCTP 01. No item 45 diz o seguinte: resumo dos autos. O relato ou a transcrição sucinta de forma que resulte em leitura compreensiva dos fatos relatados sobre as questões básicas que resultaram na nomeação ou na contratação do perito. Diligência. Nós temos todos os atos adotados pelo perito, inclusive comunicações, as partes e o seu assistente na busca de documentos, coisas, dados, informações e outros elementos, que é o lato sensu. Estricto sensu, o trabalho de campo na busca de elementos necessários que não estejam juntados aos autos. Isso tudo, lembrando que nós temos a figura do termo de diligência, tá bom? Que deve ser anexado aos autos do processo. Critério é a faculdade que tem o perito de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados para decidir as diretrizes. Então, é a opção, escolha que o perito tem de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados para decidir as diretrizes e os procedimentos que devem seguir. Então, o perito ele vai ter critérios, ele vai estabelecer critérios, né? Método é um procedimento de análise técnica ou científica de valoração dos elementos probantes que instruíram a demanda, predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento do qual se originou. É uma metodologia, o perito tem que ter. Conclusão é a exposição sintética da matéria fática constatada, indicando o suporte técnico-científico que justifica as conclusões e que chegou o perito ou assistente técnico outras informações ou elementos relevantes que não constataram na quesitação devem ser consignados, tá bom? Conclusão é o objetivo final do perito. Lá no item 50, apêndices são documentos elaborados pelo perito contábil e anexos são documentos entregues a estes pelas partes por terceiros, com o intuito de complementar a argumentação ou elementos de prova. Esclarecimentos são informações prestadas pelo perito aos pedidos de esclarecimento sobre o trabalho pericial. É comum, tá bom? As partes podem solicitar esclarecimento, o juiz, né, os peritos assistentes, e o perito tem que esclarecer. Determinados pelas autoridades competentes por motivos de obscuridade, quando não está claro, incompletude, quando não está completo, contradição, quando há contradições no laudo, e omissões, né? Os peritos devem, na conclusão do trabalho pericial, considerar as formas explicitadas nos itens seguintes. Omissão de fatos. O perito nomeado não pode omitir nenhum fato relevante encontrado no decorrer de suas pesquisas ou diligências, mesmo que não tenha sido objeto de quesitação e desde que esteja relacionado ao objeto da perícia. Então vamos lá. O perito está realizando uma perícia trabalhista, ok, de repente sobre horas extras, tá bom? Não pagamento de horas extras. Aí nesse processo ele descobre outros fatores, outros fatos relevantes, né? Por exemplo, ele constata que o funcionário não estava recebendo DSR, que o funcionário não estava
recebendo adicional periculosidade, ele tinha direito, e enfim. Então, essas informações são fatos relevantes que o perito não pode omitir, mesmo que não esteja relacionado ao objeto da perícia, que ora o quesito principal era a hora extra, ele tem que esclarecer, ok? Conclusão. A conclusão com quantificação de valores é viável em casos de apuração de haveres, liquidação de sentença, inclusive em processos trabalhistas, resolução de sociedade, avaliação patrimonial, entre outros. Então, há alguns tipos de conclusão que é com quantificação de valores. Ele vai depender do objeto da perícia. Pode ocorrer que na conclusão seja necessária a apresentação de alternativas condicionada às teses apresentadas pelas partes, casos em que cada uma apresenta uma versão para a causa. O perito pode apresentar as alternativas condicionadas às teses apresentadas, devendo necessariamente ser identificados os critérios técnicos que lhe deem respaldo. Então, o segredo aqui é respaldar com critérios técnicos. A conclusão pode ainda reportar-se às respostas apresentadas nos quesitos, né? Ou seja, lá nos autos do processo tem os quesitos, que são as perguntas, as dúvidas, né? As principais dúvidas, as perguntas pelo juiz ou pelas partes, e o perito pode concluir respondendo esses quesitos. A conclusão pode ser simplesmente elucidativa quanto ao objeto da perícia, não envolvendo necessariamente quantificação de valores. Então perceba que nós temos alguns modelos de conclusão, tá bom? Os peritos devem, na conclusão do trabalho, considerar essas formas explicitadas. Nós temos vários modelos. 1, 2, 3, 4, 5 modelos. Lá, agora a gente vai falar sobre a estrutura do laudo pericial, né? Como que é essa estrutura do laudo? O laudo deve conter, no mínimo, os seguintes itens: identificação do processo ou do procedimento, das partes, dos procuradores e dos assistentes técnicos. Ele tem que conter a síntese do objeto da perícia. O que é esse objeto? Do que se trata essa perícia? Resumo dos autos para melhor conhecimento do processo, ok? Análise técnica ou científica realizada pelo perito. Método, tem que ter um método científico adotado para os trabalhos periciais, demonstrando as fontes doutrinárias destes e suas etapas. Tem que ter o relato das diligências realizadas, as comunicações, né? Transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas conclusivas para o laudo pericial contábil. Tem que responder os quesitos, que são as dúvidas, as perguntas do juiz, das partes. E a conclusão, né? Que é essa parte aqui que o juiz vai tomar ciência, que vai ajudar ele na construção de sua decisão. Termo de encerramento, constatando a relação de anexos e apêndices, se houver necessidade. Se houver anexos e apêndices, eu quis dizer. A assinatura do perito deve constar sua categoria profissional de contador, seu número de registro no Conselho Regional de Contabilidade e se houver o número de inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que é obrigatório agora, tá bom? E sua função: ser laudo perito nomeado e se parecer assistente técnico da parte. É permitida a utilização da certificação digital em consonância com a legislação vigente, as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e CP Brasil, ou seja, é possível assinar laudo com certificado digital. E, por fim, elaboração de parecer, aplicam-se os dispostos nas linhas acima do que couber. Ou seja, isso aqui é a estrutura para o laudo, mas ele finaliza dizendo que para o parecer, aplica-se o disposto nas alíneas acima no que couber, no que for aplicado. Esclarecimentos sobre o laudo e parecer contábil. Está lá no item 56 e no item 57. O item 56 diz o seguinte:
Havendo determinação de esclarecimento sobre o laudo ou parecer sem a realização de audiência, o perito deve fazer por escrito, observando em suas respostas o mesmo procedimento adotado. Havendo determinação de esclarecimento sobre o laudo ou parecer sem a realização de audiência, o perito deve fazer por escrito, observando em suas respostas os mesmos procedimentos adotados quando da leitura do esclarecimento em audiência, no que for aplicável. Ok? E no item 57, diz o seguinte: quesitos suplementares formulados sobre a forma de esclarecimento devem ser submetidos à autoridade julgadora. Nós concluímos as nossas elucidações sobre laudo pericial e parecer pericial nos termos da NBCTP 01.